Essa pergunta eu recebo com muita frequência, o que significa que esse boato é bem famoso. Escuta só. Lilica, já ouvi vários boatos de que no Japão é normal o marido trair a esposa e que as esposas não ligam e nem se divorciam. Já vi canais que postam entrevistas com as japonesas e aparece elas falando que não ligam mesmo do marido ter caso com outras mulheres. Gostaria de saber se isso realmente é verdade e qual a sua opinião sobre isso. Seu marido também tem caso com outras mulheres? Se tiver, como você lida? Bom, hoje eu vou tentar responder essa dúvida da forma mais clara possível. Mas se por um acaso você ainda tiver alguma dúvida, fica à vontade para me perguntar. Eu sou a Lilica e se você é novo por aqui, saiba que você também é muito bem-vindo. E vamos direto ao ponto. Existe uma coisa no ser humano que se chama personalidade. Cada um já nasce com a sua. O nosso caráter também é a mesma coisa. A gente não pode culpar circunstâncias pelos nossos atos. Por exemplo, eu roubei porque eu não tinha dinheiro para pagar. Eu matei porque eu estava com raiva. Eu estuprei a moça porque ela estava usando roupa curta. Nada justifica você cometer algo que você sabe que é errado só por uma justificativa sua. E a traição, como o próprio nome já diz, é uma coisa que todo mundo sabe que é errada. A pessoa que trai, ela tem a perfeita consciência disso e ela sabe que isso vai magoar outra pessoa. Mas Lilica, e quem tem relacionamento aberto, poliamor, trisal, triângulo amoroso, troca-troca de casais? Olha, eu sou uma pessoa que eu respeito e eu não julgo o relacionamento de ninguém. Eu teria amizade com pessoas que têm um relacionamento aberto? Sem problema nenhum. Mas se eles me perguntarem o que eu acho sobre isso, eu vou ser bem sincera. Eu acho que esse negócio de relacionamento aberto, que você dorme com quem você quiser, fica nesse troca-troca de parceiras, troca de casais, é uma sem vergonhice. É isso que eu acho. Mas como eu disse, eu não julgo. Se a pessoa quiser ser minha amiga, me chamar para sair, para tomar um chá, para passear num parque, beleza. Só não me chama por uma suruba. Porque eu acho que só Deus é que tem o direito de julgar. Eu não tenho o direito de julgar ninguém, porque eu não sou perfeita. Porém, eu nunca traí. E também nunca fui traída. Pelo menos que eu saiba. E as pessoas que eu já conheci até hoje, que eu conheço e que eu convivo aqui no Japão, para elas, trair não é uma coisa normal. Eu tenho muitas amigas japonesas e nenhuma delas perdoaria uma traição. Porque japonesas tradicionais, que são mães de família, que foram criadas com princípios, essas mulheres não acham uma coisa normal o homem trair a esposa com outras mulheres e voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Como eu sempre falo, existem pessoas que traem, pessoas que roubam, pessoas que matam, que enganam e que se aproveitam de outras pessoas em qualquer lugar do mundo. Mas a gente nunca deve julgar um país inteirinho só por causa dessas pessoas. Se tem mulheres japonesas que aceitam a traição, provavelmente tem, e eu não duvido disso. Mas essas mulheres são a minoria. Eu mesma nunca conheci uma japonesa que falasse uma coisa dessas. Pelo menos não nos ambientes tradicionais que eu frequento. Agora, se eu for perguntar para japonesas que trabalham na noite, pode até ser que eu encontre pessoas assim. Mas, tradicionalmente falando, isso não é normal. E o fato dessas mesmas mulheres não se divorciarem, mesmo sabendo que o marido sai com outras mulheres, por qual motivo que você acha que é? Porque a mulher ela é tão apaixonada pelo marido que ela prefere estar casada com ele, mesmo sabendo que ele dorme com todas. Olha, a mulher, se você não sabe, é um bicho inteligente. E ela sabe
que para um marido que trai e tem uma amante, a pior dor de cabeça que existe é estar casado. Sabe por quê? Porque ele não tem nem a mulher dele e oficialmente ele também não terá amante. Porque quando o homem ele está casado, tudo que ele tem oficialmente é da esposa e vice-versa. Ou seja, a amante, ela não tem direito a nada oficialmente. Ela não pode nem se casar com o camarada, porque ele já é casado. E para um homem que tem uma amante e ele quer se casar com essa amante, mas não pode porque a esposa, ela não quer dar o divórcio, é assim, viver como se estivesse em uma prisão, um castigo, tanto para o marido safado quanto para a amante. E que gostinho bom não tem ver esses dois pombinhos se lascarem. Para você ver que as japonesas, elas não se separam, mesmo sabendo que o marido trai doidado, não é porque elas são bobinhas, tá? Elas são do mal. E eu também não julgo elas, porque eu acho assim, que o marido que trai, ele vai ter que aprender de uma forma ou outra mesmo, que isso não tá certo, tá? E em relação aos canais que mostram essas entrevistas de mulheres que falam que aceitam o marido delas traírem elas, adoidado, e tá tudo bem, olha, eu realmente não sei como as pessoas não percebem, eu realmente não entendo, mas tudo bem. Eu vou explicar. A pessoa que está fazendo um conteúdo sobre mulheres que aceitam ser traídas, o que ela vai procurar? Exatamente. Mulheres que dizem que aceitam ser traídas. Se eu vou fazer um conteúdo de bolo de laranja e não tiver bolo de laranja, não tem conteúdo, certo? Então, a função dessa pessoa é sair pelas ruas caçando essas mulheres. Se eles param uma mulher e faz a pergunta para ela, ela responde, não, opa, traição não é uma coisa normal para mim não. Pronto, ele não vai colocar lá no vídeo, ele só vai colocar no vídeo as que afirmam o que ele colocou na legenda do vídeo dele para dar veracidade naquilo que ele está postando. A pessoa não sai nas ruas filmando uma por uma numa fila não. Ela entrevista uma, aí tem um corte. Aparece outra, tem outro corte, e outra, e assim por diante. A pessoa não tá filmando sem cortes. E me desculpa dizer se você não sabe, mas se tem corte, tem edição. A pessoa só vai colocar no vídeo as pessoas que ela estava procurando nessa tal entrevista. É uma coisa que, assim, quem é criador de conteúdo e entende de edição, percebe que aquilo não é verdade. Mas quem não é, acaba acreditando em tudo que assiste no YouTube, infelizmente. E em relação à pergunta se o meu marido ele tem outras mulheres, eu acredito que não. E por que eu falo que eu acredito? Eu não afirmo. Porque eu não tô 24 horas por dia com ele, então eu não posso afirmar nada. Porém, eu conheço o caráter dele. E ele é do tipo de pessoa que, assim, por qualquer coisinha, ele se culpa. Para você ter ideia, ele nunca levantou a mão para os meus filhos. E sempre quando ele fala de uma forma assim mais rigorosa com o meu filho mais velho, depois ele fica com um peso na consciência, ele fica se culpando. No trabalho dele também, acontece muito, por exemplo, de um cliente marcar um horário para ele entregar a encomenda. Aí ele chega lá, o que acontece? A pessoa não tá. É sério. Aí como a pessoa não tava lá, ele pega a encomenda e vai embora, perdeu o tempo dele. Aí passa uma hora, a pessoa liga pra ele, pedindo pra ele levar de novo naquele local que eles tinham combinado antes e que a pessoa furou. Aí o que ele faz? Ele larga tudo que ele tá fazendo e vai atender o pedido da pessoa. Aí você acredita que ele chega lá, a pessoa não tá lá de novo? Aí passa umas horas, isso no mesmo dia, tá? Passa umas horas, a pessoa liga pra ele de novo. E fala assim, eu preciso dessa encomenda agora. Eu não pude pegar aquela hora, mas eu preciso agora. Traz pra mim. Aí ele, né, tenta explicar pra pessoa que é muito sem noção, que não dá pra ele exatamente naquele momento,
porque ele tem muitas outras encomendas, entregas para fazer naquela região que ele tá. Então, para ele ir até aquele local que a pessoa tá pedindo para ele ir, o que vai acontecer? Ele vai ter que largar tudo que ele tá fazendo, abandonar todo o serviço dele para poder ir até lá novamente. E o que vai acontecer se ele fizer isso? Ele vai atrasar todo o serviço dele. Mas aí a pessoa começa a falar que quer a encomenda naquela hora, que precisa, e dá um monte de motivo. Aí o que ele faz? Ele fica com dó e larga tudo que ele tá fazendo e vai atender o pedido da pessoa. Sabe? Eu sinceramente não iria. Porque eu acho assim, se a pessoa marca comigo e eu vou até o local e a pessoa não tá, eu acho que quem fura é que é o responsável. Eu não me vejo na obrigação de voltar lá, sendo que a pessoa que furou comigo. Mas tudo bem. Aí ele larga tudo que ele tá fazendo, se prejudica e vai atender o pedido da pessoa. Aí, quando ele volta pro local onde ele parou tudo, onde ele largou tudo abandonado lá, o que acontece? Tá tudo atrasado, porque ele perdeu um bom tempo indo até aquele local que ele foi. Aí o que acontece? Ele volta pro local dele, tá tudo atrasado, é o último a ir embora e ainda ganha bronca do chefe por ter trabalhado até mais tarde. Porque aqui no Japão tem limite de horário de serviço. E é sempre assim, sabe? Ele para de fazer o trabalho dele para ajudar não só os clientes, mas para ajudar também os colegas de trabalho que pede para ele. Ele acaba sendo o último a ir embora, leva a bronca do chefe por causa disso e tem o salário diminuído. E é sempre assim, porque ele se importa muito com os outros. E quando você se importa com o sentimento do próximo, dificilmente você vai fazer algo que magoe a outra pessoa, tá? Ou seja, se ele me trair, ele sabe que ele vai me magoar, ele sabe que ele vai magoar as crianças, e ele não é tão inconsciente a ponto de jogar tudo fora, tudo que a gente construiu até hoje só por causa de uma aventura. Porque se ele vai pra cama com outra pessoa sabendo que isso vai me magoar, isso significa que ele não se importa com os meus sentimentos. E eu não faço questão de ter uma pessoa assim do meu lado. Eu assino o divórcio e continuo a viver a minha vida. Porque eu não conseguiria fingir que nada aconteceu. E eu também não conseguiria voltar a ter a mesma confiança que eu tinha nele antes de tudo acontecer. Se ele continuar em casa, eu não vou conseguir agir como se eu ainda amasse ele da mesma forma. E é claro que os meus filhos, eles iam perceber isso. Então é aquilo, melhor viver separado do que viver em pé de guerra. Quem é traído e consegue voltar a confiar 100% na pessoa e amar ela do mesmo jeitinho que amava antes, olha, parabéns. Mas eu, sinceramente, eu não conseguiria. A minha sorte é que meu marido é uma pessoa consciente e ele foi criado por uma mulher incrível, uma mulher de valores, que é a minha sogra. Por isso, eu realmente acredito que ele não faria algo que me machucasse. Então, é isso. Eu acho que eu respondi todas as dúvidas da nossa pergunta de hoje. Mas, se tiver alguma coisinha que você gostaria de me contar, é só falar. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e se puder se torne um membro do canal. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!